Primeiro Samuel, ou melhor, segundo livro de Samuel, capítulo 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Aqui tem algo muito importante para nós aprendermos, para nós vivermos, que a palavra de Deus nos ensina através aqui do posicionamento de Davi. Aqui fala do retorno de Davi a Israel, especificamente ali em Judá, porque o Davi, ele vivia escondido, fugindo de Saul, e Saul entra numa batalha, e naquela batalha ele é morto, e junto com ele também são mortos seus filhos. E Davi volta para um Israel destruído, ou melhor, Davi, ele está fora de Israel, ele fica sabendo. E Davi tinha sido ungido por Samuel lá atrás para reinar. Ele sabia, o Davi sabia que quando Saul não existisse mais, era o momento dele reinar, porque Deus tinha derramado através do profeta Samuel unção sobre ele para ele reinar. Mas quando o Saul é morto e o Davi ainda está fora de Israel, morando até com o povo inimigo de Israel, o Davi vê que é a hora dele voltar, dele retornar, e por que não o momento dele reinar sobre aquela nação. Só que a lição que ele nos dá aqui, nós vamos ler agora, é uma lição bem importante para a gente tirar. Um detalhe simples, mas que nós podemos tirar para a nossa caminhada com Deus. Nossa caminhada com Deus. Capítulo 2, segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: E sucedeu depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse Deus: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoam, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Bom, o que eu tiro de lição desse pequeno texto que nós lemos é o posicionamento de Davi, que pode ser, nos traz uma grande lição. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Então veja bem, qual que é a lição que nos dá aqui? Davi, como eu já falei, ele tinha sido ungido lá atrás pelo profeta Samuel. E Samuel, ele ainda era garoto, e Samuel ungiu ele e disse que ele seria o rei de Israel. E Saul, que era o rei que estava reinando naquele momento, tinha se afastado de Deus, e por isso que Deus mandou ungir Davi.
Davi sabia que tinha a unção de Deus para reinar. Ele sabia que era uma questão de tempo. Ele sabia que quando o Saul não existisse mais, ele queria reinar. E agora aconteceu tudo. Saul entrou em guerra, Saul foi morto em batalha, até se matou e tirou a própria vida no desespero. Seus filhos, Israel estava sem rei. Então, estava bem claro que era o momento de Davi. Era o momento. Só que Davi estava fora de Israel. E aí o que eu quero trazer para você é que nós devemos andar com Deus tomando cuidado com a afobação. A pessoa que é afobada, ela pode tentar fazer as coisas antes do tempo ou sem direção nenhuma. O Davi poderia se afobar sabendo que o Saul estava morto e correr para Israel e dizer: agora eu vou reinar. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Aqui diz assim, como nós já lemos, o versículo 1: sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor. Davi primeiro consultou a Deus. Ele não foi na própria direção, mesmo ele sabendo que ia reinar. Ah, não, eu vou fazer. Às vezes tem crente que é assim, o crente que é assim. Ele quer uma coisa, ele nem busca Deus, ele nem consulta a Deus, ele diz: não, eu vou fazer porque Deus tem a bênção para mim, isso é bênção. Às vezes nem sabe se aquilo é a direção de Deus para ele, se Deus quer ele naquela direção. Não busca. Logicamente que nós precisamos a cada dia melhorarmos nossa comunhão com Deus, para quando nós tivermos, vamos dizer assim, uma necessidade de tomar uma decisão, nossa mente, nosso coração esteja sensível ao que Deus pode nos orientar. Porque também, se estivermos insensíveis, Deus pode até falar, nos dar a direção, a gente nem entender. Então precisamos estar sensível à direção dele. E para isso precisamos nos aplicarmos todos os dias em uma comunhão com ele, de oração e na palavra. E aí, quando ele quiser falar conosco, o nosso coração vai estar sensível à sua voz para entender. Então, aqui o que acontece? O Davi consultou a Deus. Ele não ficou apressado. Foi aquela frase que diz: o apressado come cru. E às vezes acontece. A pessoa se apressa. Às vezes até Deus tem a bênção para ele, mas não do jeito que a pessoa quer, não na hora que ela quer. Deus tem a maneira dele. Ele tem a hora certinha de abençoar. Ele sabe o que fazer. Jesus estava com uma multidão de 5.000 pessoas. Não tinha comida. A comida que tinha era 5 pães e 2 peixes. Humanamente, naturalmente, não daria para alimentar tanta gente. E ele pergunta para os discípulos: olha, a multidão não tem o que comer, o que fazemos? E os discípulos dizem: vamos mandar eles embora. Só que a Bíblia diz que Jesus estava perguntando para experimentar eles, porque Jesus já sabia o que fazer. Quer dizer, Deus, em cada situação que nós enfrentamos, Ele sabe o que fazer. E se nós estivermos atentos à direção dele, à palavra dele, nós vamos entender o momento certo dele agir. Então nós precisamos dessa comunhão. Para quê? Para que nós não venhamos tomar nossas decisões na base da afobação. Às vezes até a promessa é nossa, a bênção é nossa, mas na afobação nós podemos estragar. Por exemplo, às vezes até uma coisa boa que você vai fazer, mas sem direção de Deus não adianta. Por exemplo, o próprio Davi teve um momento que ele foi afobado. Ele já estava no trono, estava reinando, estava tudo bem, e ele achou por bem que ele deveria construir um templo, uma casa para Deus. Vamos dizer, vamos usar a linguagem de hoje, uma igreja, né? Um templo.
E ele chegou para o profeta e disse assim: olha, eu estou reinando, Deus me abençoou, e eu vejo que a arca do Senhor vive numa tenda. Eu quero construir um templo, eu quero construir algo bonito para adorar a Deus. E o profeta também foi afobado. O profeta disse: vai e faz tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Que Deus é contigo. Porque a ideia era boa, era algo bonito. Poxa, eu vou fazer. Você imagina hoje, vamos colocar no dia de hoje, uma pessoa, por exemplo, nós estamos aqui nesse salão, a gente paga aluguel, paga por mês aqui, nós pagamos isso porque o dono não deu aumento esses anos de pandemia. Nós pagamos R$2.300, poderia até ser mais já. Aí vamos dizer que uma pessoa diga assim: não, eu vou construir uma igreja e vou doar para a Igreja da Graça, vou comprar um terreno, construir. Ué, uma ideia bonita, né? Você fala, uma coisa bonita, mas tudo tem que vir de Deus. Não adianta a pessoa se afobar. Davi disse: eu quero construir um templo. Aí o profeta disse: faz tudo que está no teu coração, que Deus é contigo. Só que o profeta foi afobado, ele falou sem ter na direção de Deus. Quando ele saiu da presença de Davi, já estava lá no pátio. Deus disse: volta lá, vai falar com Davi e fala para Davi que ele não vai construir templo nenhum para mim. Até foi boa a ideia. Então quem vai construir, quando ele morrer, vai ser o filho dele que vai estar no trono, no lugar dele. Afobação. A ideia era boa? Era. Por 2 vezes Davi chegou, se afobou, sem buscar a direção de Deus. E tudo eram ideias boas, mas não estava na direção de Deus. Uma foi quando ele disse assim: eu vou buscar a arca para trazer aqui para Jerusalém. A arca da aliança era uma caixa onde estavam as tábuas da lei, uma caixa feita de madeira, um ouro, e nela estava as tábuas da lei. Tinha outras coisas ali, os tecidos que eles tinham colocado lá da caminhada do deserto, e ela representava a presença de Deus. E ele disse: eu quero trazer aqui para o lugar do reino, para a capital do país, que na época era Judá, Jerusalém, né? Cidade de Jerusalém, que era a cidade do rei. E ele até foi buscar. Aí foi buscar, preparou um carro de boi novo e colocou a arca no meio. E chegou no momento, aquele carro tombou, uma pessoa foi pôr a mão na arca e ela morreu ali mesmo. E o Davi ficou triste, não sabia o porquê daquilo, que Deus tinha se irado com alguém. Aí depois ele foi consultar o porquê aconteceu aquilo. Porque a arca de Deus deveria ser carregada só pelos levitas, que era o povo que fazia a obra de Deus, e no ombro, não no carro, não em cima de um carro puxado por bois. Quer dizer, a precipitação de fazer as coisas, mesmo sendo as coisas boas. E é esse cuidado que nós devemos tomar, que na nossa caminhada, nas nossas decisões, nós não sejamos precipitados, mas que nós venhamos colocar em oração nossos propósitos, consultando a Deus e dando atenção na palavra. Porque quando você está atento à palavra de Deus, e quando você está em comunhão com Deus, numa palavra Deus vai falar o teu coração, Deus vai te dar a direção. No momento, às vezes que você nem espera, você está ouvindo aquela pregação e aquela palavra fala com você, quer dizer, convence teu coração e te dá a direção certa. Às vezes até na nossa oração, nós estamos orando e às vezes a oração está sendo errada. Precisa ouvir a voz de Deus. Só para um exemplo, um missionário conta que no começo do ministério, quando ele começou com o programa na televisão, bem no início mesmo, estava vivendo uma dificuldade financeira muito grande, que tinha dificuldade, chegou um momento que ele até atrasou o pagamento do programa de televisão. E ele disse que a pessoa da televisão ligou para ele e xingou ele, mas falou o que bem queria com ele.
E ele disse que aquilo doeu muito nele. E ele começou a orar, pedir a Deus até que Deus o matasse. Ah, Deus, não aguento mais isso, eu não suporto essa luta. E ele disse que orou. Ele conta que ele estava, acho que em São Paulo naquela época, a situação era tão feia, tão crítica, que ele viajava de São Paulo ao Rio de carro. Então pegou o carro e saiu dirigindo, acho que orando. Ele disse que orou em torno, acho que 2 ou 3 horas, orando a Deus, se lamentando, pedindo a Deus que mudasse aquela situação. E depois que ele tinha orado tanto, aí Deus falou o coração dele, através da palavra. Deus disse: por que você está orando, me pedindo tanto? Aí Deus disse: eu te dei o poder para repreender o mal. Repreende aquele espírito que está agindo nas doações da igreja. O demônio está atrapalhando. E ele fala que naquela hora ele entendeu e disse assim: Deus, se eu esquece tudo que eu falei nessas 2 horas de oração, sei lá que era 2 ou mais, se eu esquece tudo que eu falei, ele disse: agora, diabo, agora eu vou falar com você. Em nome do Senhor Jesus, eu vou te repreender. Tira agora tuas mãos do dinheiro da igreja, das doações, do coração dos dizimistas, do comer de ofertar. Repreendeu o mal. E ele disse: o que aconteceu? Daquele dia em diante não faltou mais dinheiro para pagar as contas da igreja. As doações da igreja foram liberadas. Quer dizer, ele estava orando tanto, mas sem direção de Deus. Precisava da palavra. Às vezes é o que nós mais precisamos, é consultar a Deus, buscar a direção dele, buscar entender o que ele tem, o que ele quer, ou o momento certo. Era o momento certo. Davi sabia que ia reinar? Sabia. Mas ele queria saber: Deus, eu posso voltar agora? Esse é o momento de voltar? Porque se não for, vou esperar mais. Eu não vou me precipitar. Não vou fazer as coisas apressado. Não, vou fazer as coisas na tua direção. E ele consultou a Deus. E ele disse: subirei a alguma cidade de Judá? E disse o Senhor: sobe. Então Deus disse: pode subir. Oh, tá bom. Então posso subir para alguma cidade. Mas não era uma cidade só de Judá. Aí ele perguntou: qual delas? Qual delas? Mais uma vez ele ficou lá consultando a Deus. Ele procurou se era o momento certo e qual lugar que ele deveria seguir. Qual delas? Aí Deus disse: vai para Hebrom. Quando ele chegou em Hebrom, o que aconteceu? No versículo 4 diz assim: e vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Começou a reinar. Meu irmão, quando nós estamos no tempo de Deus, na hora de Deus, na direção de Deus, só coisas boas que vai acontecer. Porque Deus, ele vai te mandar para onde? Para onde tem a bênção. E para o momento certo da bênção. A precipitação faz com que você tome decisões sem Deus, às vezes até ora, mas ora tipo assim: Deus, eu vou fazer isso, Senhor me abençoe. Porque muitas das vezes as nossas decisões é tomada na base da ansiedade. Estamos ansiosos para fazer algo, estamos ansiosos para ter aquilo. Quantas as vezes as pessoas se endividam e ficam debaixo de dívida porque eles compram algo que não era necessário, mas a pessoa estava ansiosa para comprar, porque eu quero isso aqui, eu tenho que ter, eu vou comprar. Aí depois surge uma necessidade e ele gastou o dinheiro num desejo. Ele diz assim: poxa, eu deveria não ter comprado isso aqui, porque agora eu necessito do dinheiro e eu gastei nisso e eu nem precisava. A pessoa já se enrolou. Se ele tivesse consultado a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus ia trazer para ele era
Paz. Tira essa ansiedade. Você está querendo algo que você não precisa. Tem um versículo na Bíblia, isso é muito bom. Hoje não é dia de falar de vida financeira, mas a família inclui isso também. Porque a família precisa de dinheiro, a família precisa de moradia, a família precisa de saúde, a família precisa de tudo. Amém, Jesus? E precisa principalmente de Jesus. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim: não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. O que isso quer dizer? O que é? O pão representa o quê? Alimento. Alimento é o quê? Necessidade. Quantas das vezes nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que nós desejamos, e lá na frente surge a necessidade e falta o dinheiro para aquilo? Se você tivesse seguido a direção de Deus, a orientação de Deus, você tinha gastado no que era desejo, você tinha o dinheiro guardado para a necessidade. Quantas pessoas, irmão, isso é uma verdade que eu vou falar aqui, quantas pessoas chegam no fim da idade dependendo de filhos, e às vezes os filhos também já estão com seus filhos, não tem como ajudar, e a pessoa teve uma vida inteira que trabalhou, mas o que ela trabalhou, ela gastou nos desejos da vida e não juntou para as necessidades, não guardou para a necessidade. Por exemplo, você que é jovem, tem uma coisa que você deveria fazer, se preparar para a tua velhice. Pegar um dinheiro todo mês e investir numa previdência privada, para quando você chegar lá na frente, você iria ter uma aposentadoria normal, você teria uma aposentadoria privada, teria mais dinheiro para a sua velhice. Ah, eu estou jovem, não preciso disso, pastor. Mas um dia vai precisar. Se não morrer cedo, vai precisar. Espero que você viva muitos anos. Ah, mas quem sabe eu chego lá com muito dinheiro. Que chegue, mas dinheiro sempre é bom. Não é verdade? Então veja bem, quando você anda na direção de Deus, da palavra de Deus, você não anda apressado. Como diz, você espera cozinhar, não come cru. Não é apressado. O Davi, ele ia reinar. Ele sabia que ele ia reinar, mas ele não saiu apressado. Ele buscou primeiro a direção de Deus. Deus, o Senhor me diz. E tem outra coisa aqui. Porque Davi, ele reinou, quando Saul morreu, ele reinou sobre Judá 7 anos. Mas o restante das tribos de Israel foi levantado um outro reino. Então, se Davi não tivesse ido para aquele lugar que Deus mandou, tivesse ido para aquela região onde levantaram até um filho de Saul, que tinha ficado para ser rei, ele ia ter que enfrentar uma guerra contra o seu próprio povo para reinar. Só que como ele foi para Judá, aquele povo estava de coração aberto para ajudar ele a assumir o reino. Aí ele ficou ali 7 anos reinando, depois ele reinou sobre todo Israel. Depois o restante que estava fora se reuniram a ele. Então você veja bem, essa mensagem eu quero que você entenda o seguinte nela: é que tenha comunhão com Deus, pratique sua vida de oração e de leitura bíblica, para que o seu coração, o seu interior, o seu eu verdadeiro, o seu interior, ele venha cada dia sendo trabalhado a ser sensível às coisas de Deus, para quando você tiver que tomar uma decisão, antes de tomar, antes de sair dizendo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você venha consultar a Deus. Você venha buscar a Deus, e Deus tenha liberdade, ou tenha condição de falar com você, porque às vezes Deus não tem liberdade de falar conosco,
porque o nosso interior está tão cheio de coisas que se ele falar não vamos ouvir. Às vezes tão cheio de inquietação, de preocupação, de ansiedade pelaquilo que quer. Quantas pessoas estão tomando decisões que não deveríamos? Cristãos, estou falando. Toma decisão errada, faz as coisas erradas, aí depois diz, Deus abençoa de qualquer jeito, e Deus não abençoa de qualquer jeito. Deus abençoa naquela direção que Ele nos dá. A bênção de Deus está na palavra dEle. Ele falou, deu certeza, você está ouvindo a pregação, aquela palavra falou no seu coração, te deu direção, você pode agir. Eu lembro uma vez, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, e eu fiquei um tempo ali na sede de Belo Horizonte, que uma mulher chegou para mim e disse assim, olha, eu estou numa decisão e eu quero que você me dê uma palavra. Eu não aguento mais o meu marido, eu descobri que o meu marido está me traindo e eu quero abandoná-lo, eu quero me separar, e eu quero que você me dê uma palavra. E ela disse assim, tem que ser hoje, eu vou largar daquele camarada. Ela disse, só que eu já tentei largar dele várias vezes, mas todas as vezes que eu vou largar, Deus envia alguém para falar que eu não devo largar meu marido. Aí eu falei para ela, eu disse assim, então eu não tenho nenhuma palavra para ti. Você está dizendo que todas as vezes que diz que vai largá-lo, Deus diz que não. Então, que palavra eu tenho? Você já tem a palavra. Se Deus disse que não, confia nele. Aí ela olhou para mim e disse assim, você não me ajudou em nada. Eu falei, que ela veio, na verdade, para me dar uma palavra que ela queria ouvir. O que ela queria ouvir? Larga esse cara, abandona, ele não presta. Eu falei, não, você tem que ouvir o que Deus disse. Eu já te falou, não tenho o que falar, não. Não tenho nada para te dizer. Se você disse que Deus falou com você, então não tenho nada. Quem sou eu para ir contra Deus? Essa é uma aborrecida. Não, você não tem nada. Passada uma semana, eu estava lá na igreja novamente, fazendo o trabalho, ajudando lá, auxiliando, e ela chegou e falou para mim, quero falar com você. Eu falei assim, oi, pode falar. Ela disse assim, olha, aquele dia você não me ajudou em nada. Te pedi uma palavra, você não deu nada de palavra, não me ajudou. Só que Deus abençoou no casamento. Meu marido saiu lá daquela confusão e estamos tudo bem agora. Eu falei assim, não, você que acha que eu não te ajudei? Eu te ajudei não falando o que você queria ouvir. Na verdade, você não queria ouvir. Então quer dizer, a gente tem que ficar na palavra de Deus. Teve 2 casos que eu posso pegar aqui como exemplo. Um caso aconteceu numa igreja que eu passei, não foi aqui nesse estado, foi em outro estado. Eu não vou falar o nome do estado. Mas até um culto de família como hoje, quarta-feira, uma mãe chegou para mim, eu tinha acabado de chegar naquela igreja, foi trocado, o pastor dela foi para outra e eu fui para aquela igreja. E no final do culto uma senhora chegou com um bando de fotografia da família, dos filhos, e ela disse assim, ô pastor, eu quero que o senhor ore pelo namoro da minha filha. Ela namora esse rapaz, só que eles brigaram essa semana e se separaram, e eu quero que o senhor ore para eles reatar o namoro. Aí ela explicou, disse, olha, porque é o seguinte, minha filha gosta de forró. Esse estado é muito de forró. Ela gosta muito de forró. Só que o pai dela disse, se pegar ela no forró, vai sair de lá batendo nela. Ela disse, meu marido, ele é aqueles caras do sertão. É cara grosseiro, ele faz mesmo.
E minha filha faz o quê? Ela gosta de forró. Quando o pai dorme, ela sai escondida. Mas eu estou vendo a hora dele descobrir. Se ele descobrir, ele vai lá e vai trazer ela debaixo da pancada. E não vai ser nada bom. E quando a minha filha está com o namorado, ela disse assim: aí o namorado não gosta de forró, então ela fica em casa. Disse: o namorado dela é gente boa, ele só tem um probleminha. Disse: o problema dele, ele é trabalhador, mas ele gosta de fumar uma maconha. Fora disso, ele é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa boa. Eu quero que o senhor ore para que eles venham reatar o namoro. E eu falei para ela assim: não vou orar não, do jeito que a senhora está pedindo. Eu falei: não adianta eu orar para o namorado da tua filha namorar com a tua filha, para ela não ir para o forró. Porque como ela sai escondido do pai, um dia ela vai casar e vai sentir falta e vai sair escondido do marido. A coisa vai ser pior. Eu falei: eu não vou orar nesse sentido. Eu falei: vamos orar para eles se converterem, o rapaz, ela, que aí ele para esse vício também, ela para dessas coisas. E ela calou, eu fiz a oração e ela foi embora. Só que ela não foi feliz, porque ela queria que eu orasse para reatar aquele namoro. Resultado: passou mês, 2, estava com uns 3 meses disso acontecido, e ela veio dar um testemunho. Disse: pastor, eu quero dar um testemunho. Aí estava na igreja a filha dela, estava o rapaz que namorava, estava todo mundo já um bom tempo. Durante esse tempo, esses 3 meses, ela disse assim: eu quero dar um testemunho, porque eu estou vendo minha filha está firme na igreja, o namorado dela voltou tão firme na igreja. Ela disse: mas no dia que eu vim aqui com aquele monte de fotografia, pedi para o senhor orar, e o senhor disse que não iria orar naquilo que eu pedi. Ela disse: todas as vezes que eu pedia para o outro pastor, ele orava, e o senhor se recusou. Ela disse: eu saí daqui. Ela disse assim: quando eu virei, a igreja ficava numa esquina, saía da porta, virava assim. Quando eu virei a esquina, eu saí chorando, pastor, até em casa. Mas chorando de bronca do Senhor. Ela falou: eu saí com bronca do Senhor. Saí aborrecida, porque eu falei: poxa, o outro pastor, eu pedia para ele orar e ele não perguntava nada, orava. Esse aí já veio com um bocado de coisa, não vou orar nisso aí. E ela disse, e passei a dormir, no outro dia fui trabalhar, ela trabalhava de doméstica. E eu estou trabalhando lá e estou chateada com o Senhor. Ela disse: só que teve uma hora que eu parei assim e vi assim: espera aí, por que não fazer o que o pastor disse? Orar pela salvação deles, pela conversão. Aí ela disse: aí eu comecei a orar nisso. E ela disse: graças a Deus que todos agora estão na igreja, inclusive o rapaz. Todos estavam ali servindo a Deus. Mas o que eu quero dizer, às vezes a gente coloca diante de Deus a nossa vontade, e cheio de ansiedade, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ou agimos sem direção nenhuma. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Foi o que Davi fez. Davi sabia que ia reinar. Se tem uma certeza que você tem que ter dentro do teu coração, é que você vai ser abençoado, porque as promessas de Deus te pertencem. Mas elas não vão se cumprir fora de tempo e não vão se cumprir fora da palavra de Deus na sua vida. Elas vão se cumprir dentro da palavra de Deus. Então você tem que estar atento de buscar em Deus, sempre na palavra dele, a direção e o tempo. Confiar, obedecendo a palavra, sendo perseverante na palavra e perseverante em oração, e dar ouvidos ao que Deus está falando na palavra, porque Ele vai te dar a direção para tudo que você vai passar. Ele vai te dar a direção, se Ele tiver essa liberdade com você. E essa liberdade
é criada através da nossa comunhão com Ele. Porque não adianta, nós temos uma mania de fazer o seguinte: traçarmos os nossos planos e jogarmos na mesa de Deus, dizer: Deus, põe um carimbo aí e coloca isso como aprova isso. Como é que nós fazemos isso? Traçamos nossas metas, não consultamos a Deus e só falamos: Deus, abençoa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o Senhor abençoa e está bom. Só que não esperamos Ele dizer: olha, por aí não, hein? Eu vou te dar outra direção. Às vezes não estamos prontos para isso, mas precisamos estar, porque Ele vai nos abençoar naquilo que Ele nos der de direção. Ele não vai abençoar da maneira que nós esperamos, Ele vai esperar da maneira dele. Os discípulos disseram para Jesus: Jesus, despede o povo ir comprar comida. Jesus disse: não, manda o povo sentar. Mas Senhor, a comida que tem aí não dá para ninguém, é só 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traz para mim. Ele sabe o que vai fazer. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus, para andarmos guiados pela palavra dele, tomar nossas decisões guiados pela palavra dele, não pelas nossas vontades. Às vezes nossa vontade é demais, nossos desejos é tão grande que nos enche de ansiedade e tomamos decisões fora da direção de Deus e nos complicamos com isso. E muita gente já se complicou na vida, porque tomou decisões fora da direção de Deus. Deus tinha a solução para aquele problema, a pessoa queria resolver, porque quando nós estamos diante de um problema, ou diante de algo que nós queremos, nós ficamos ansiosos, querendo resolver aquilo, fazer aquilo acontecer. Só que às vezes a maneira que nós procuramos resolver é a pior possível. Depois nós vemos ao invés de resolver o problema, só criamos outro mais. É igual aquela pessoa que está endividada e vai tomar dinheiro emprestado para pagar a dívida. Pô, você já está endividado? Então negocia que tem e clama a Deus. Mas quantas pessoas não ficam assim? Pior ainda. Eu já vi casos de pessoas que tinham uma dívida, se sentiu tão endividado. Quanto dia uma pessoa procurou isso aqui com depressão por causa disso? Ela disse que tinha uma dívida, aí disse assim: vai sujar meu nome. Aí foi ao agiota, aí pegou dinheiro no juro mais alto ainda, ficou com mais dívida ainda, não resolveu nada. Ela achou que tinha resolvido. Às vezes era melhor se colocar diante de Deus, buscar a Deus direção, orar a Deus, que Deus tem sempre a solução, e negociar aquela que ela estava. Negociar. Mas às vezes a precipitação, que eu quero que você entenda nessa palavra, é a calma de buscar a Deus, andar na direção de Deus. Amém, Jesus? Porque se nós estivermos na direção de Deus, Deus vai nos levar ao lugar da bênção e ao momento certo. Então fica com essa palavra, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra e quero te pedir, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, que o Senhor nos ajude também em relação à família, que sejamos pacientes com eles em levar a tua palavra, em orarmos por eles, ó Deus, e também, ó Deus, nos dá sabedoria e a mansidão para pregar para eles. Alcança a família, Deus, com o teu poder, com a tua graça. Liberta, Deus, aqueles que estão presos em vícios, em caminhos maus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu uso o teu poder para repreender todo o mal que estiver sobre a família, todo espírito maligno que leva aquela pessoa da família para o vício, que leva, meu Deus, para o caminho do pecado, o espírito da depressão que entrou na pessoa da família, o demônio que escraviza a pessoa com a doença, com a enfermidade, o espírito da miséria, Pai, que leva aquela pessoa à falência, ao desemprego, ou seja, qual for o mal que estiver sobre aquela casa, aquela família, espírito de briga, de contenda, Deus, visita agora com o teu poder, quebra, despedaça todo o jugo do inferno que estiver sobre a família, em nome de Jesus. E meu Deus, entra com a tua salvação, Pai, em nome